circuit rider, preacher, went riding through the land with a rifle on his shoulder and a Bible in his hand. He told the prairie people of the blessed promised land as he went riding, singing along, leaning on the everlasting arms, leaning on the everlasting arms. He preached a coming judgment of fire and brimstone and a glorious, endless heaven of the justified alone. As he rode across the mountain, you could hear him sing this song. As he went riding on, there is power, wonder-working power in the blood of the Lamb. There is power, oh wonder-working power in the precious blood of the Lamb. The old circuit preacher, you remember him? See? Now his rifle's old and rusty, and is hanging on the wall. His Bible, very worn and dusty, and they seldom touched it all. That's right. But the message that it brings us will meet us on that day, for God's truth still marching on. Oh, glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. His truth is marching on. Wonderful, wonderful, Jesus is to be. What is he? Counselor, the Prince of Peace, the mighty God is he. Oh, saving me, keeping me from all sin and blame. Wonderful is my Redeemer, praise his name. Let's just bow our heads and think of it. I once was lost, but now I'm found. I'm free from condemnation. Nations are breaking, no matter. Jesus gives liberty and a full salvation. He's saving me, He's keeping me from all sin and shame. What a marvelous day it must have been
for Cleopas and his friends. Que dia maravilhoso deve ter sido para Cleófas e seu amigo. It was a beautiful Easter morning, the first Easter morning. Era uma linda manhã de Páscoa, a primeira manhã de Páscoa, Broken-hearted as they went along the road. com o coração partido enquanto seguiam pelo caminho. The Bible said they were ignorant and unlearned men, his apostles was. A Bíblia diz, eles eram homens ignorantes e letrados, os seus apóstolos eram. They may not have known much about botany. Talvez eles não sabiam muito sobre botânica. They might not have known much about mathematics or algebra or anything of that sort of our modern education. Talvez não sabiam muito sobre matemática, ou álgebra, ou qualquer coisa desse tipo de nossa educação moderna. They might not have known much about that, but they knowed him. And that's the main thing. Talvez não soubessem muito sobre aquilo, mas eles o conheciam. E esta é a coisa principal. To know him is life. Conhecê-lo é vida. Remember that, Christian friend and sinner friend. Recorde disto, amigo cristão e amigo pecador. To know Christ is life. Conhecer a Cristo é vida. Many people go and they learn a catechism. Muitas pessoas saem e aprendem o catecismo. They think that's life. Elas pensam que aquilo é vida. Many people go and learn the Bible. They think that's life. Muitas pessoas vão e aprendem a Bíblia. Elas pensam que é vida. Many people know the doctrine of their church. They think that's life. Muitas pessoas conhecem a doutrina de sua igreja. Eles pensam que é vida. All those things are good. But to know him personally as your personal individual Savior, that is life and that alone. To know him. Todas essas coisas são boas, porém conhecê-lo pessoalmente como seu salvador pessoal e individual, isto é vida. E somente isto, conhecê-lo. It's good to know your catechism. It's good to know your books. É bom conhecer o seu catecismo, é bom conhecer os seus livros. It's good to know your doctrine of your church. But all of that is the sideline. É bom conhecer a doutrina de sua igreja, mas tudo isso é uma linha lateral. But to know him is to know life. And to have life is to know him. Porém, conhecê-lo é conhecer a vida. E ter vida é conhecê-lo. For he that heareth my words and believeth on him that sent me hath everlasting life, and shall never come into condemnation, but pass from death unto life. Pois aquele que ouve as minhas palavras e crê naquele que me enviou, tem vida eterna. E nunca entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Jesus made those statements. And those are words that after there's no more moon and stars, those still... Jesus fez estas afirmações, e estas são palavras que depois de não haver mais lua e estrelas, aqueles ainda... words will still be in effect, and just as powerful as it was the day that he spoke them. Aquelas palavras ainda farão efeito e serão simplesmente tão poderosas como elas foram no dia em que ele as falou. His words cannot fail. Suas palavras não podem falhar. Now, boa noite, ou boa noite, não, bom dia. Vocês veem como é que eu estou ligado, hein? Bom dia, graças a Deus. Nós estamos aqui de volta, né, irmãos? Vocês estão felizes? Graças a Deus. Nós vamos cantar o hino 370, Vida por um Olhar, Mi maior. Terás vida em olhar para Jesus Salvador, Ele diz: vida eterna eu te dou. Pois então, pecador, considera
Jesus que na cruz expirou. Vê, viverás, terás vida em olhar para Jesus Salvador. Ele diz: vida em mim acharás. Terás vida em olhar para Jesus Salvador. Paga está nossa volta, não haja temor. Por olhar pecador, vida tem. Viverás, terás vida em olhar para Jesus Salvador. Ele diz: vida em mim acharás. Terás vida em olhar para Jesus Salvador. Não há choro, remorso nem dor que consiga remir a qualquer pecador. Sou o sangue do bom Redentor. Viverás, terás vida em olhar para Jesus Salvador. Ele diz: vida em mim acharás. Terás vida em olhar para Jesus Salvador. Ele tudo por ti já sofreu. Deus estende o convite ao maior transgressor. Vê Jesus que por ti padeceu. Viverás, terás vida em olhar para Jesus Salvador. Ele diz: vida em mim acharás. Terás vida em olhar para Jesus Salvador. Ele tu eu te dou. Nunca perecerás, crendo em Cristo Senhor. Segurança em Jesus usarás. Viverás, terás vida em olhar para Jesus Salvador. Ele diz: vida em mim acharás. Agora nós vamos para o Salmo 137. Salmo 137 é um salmo de pregação, né? Uma mensagem sobre a vida de Israel, dos hebreus, no cativeiro. Junto dos rios de Babilônia, ali nos assentávamos e choramos, quando nos lembramos de Sião. Pois lá aqueles que nos levaram cativos nos pediam uma canção, e aquele que nos destruíram, que os alegrássemos, dizendo: cantai-nos uma das canções de Sião. Se eu me esquecer de ti, ó Jerusalém, esqueça-se a minha direita da sua destra.
Lembra-te, Senhor, dos filhos de Edom, no dia de Jerusalém, que diziam: arrasai-a, arrasai-a, até aos seus alicerces. Todos agora. Feliz aquele que pegar os teus e der com ele nas pedras. Senhor Deus, nós temos muito que agradecer, porque temos sido beneficiários. Há muitas coisas boas, maravilhosas e até necessárias que o Senhor tem nos concedido. Ó Jesus, sem Ti nós não faríamos nada. Sem Ti nós seríamos um fracasso. Falharíamos em tudo. Falharíamos na fé, no amor. Falharíamos nos negócios. Falharíamos na saúde. Falharíamos na alimentação. Nós seríamos um fracasso. Mas o Senhor tem tomado este povo, esta igreja, desde o comecinho da humanidade, e tem sido nosso companheiro. O Senhor tem dado a palavra para nós, e a palavra tem sido cumprida. O Senhor está sempre velando sobre ela, para que ela cumpra. Ó Deus, nós te pedimos agora, nos abençoe nesta manhã, nos dê uma manhã feliz, uma manhã de aprendizagem, ó Pai. O Senhor possa cuidar de nós. Nós te rogamos e agradecemos ao Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Sentar-nos. A escolinha hoje foi muito boa. Só faltou saber o corinho de cor, né? Ficaria melhor, porque quando vai ler, perde um pouquinho do... o hino, ele até aceita um pouco, que a melodia do hino é diferente, né? Mas o corinho não, o corinho ele tem que ser assim mais avivado, né? E às vezes a leitura atrapalha um pouco, mas muito bom, né? Que Deus continue abençoando essa escolinha. Não precisa ser um grande número. A gente impressiona muito com números, mas é preciso qualidade, né? Qualidade. Se houver qualidade, supera tudo. A oferta. Então vamos lá, irmãos, para a oferta. Revesti-vos de toda a armadura de Deus.
É a mensagem que nós estamos estudando, baseado no livro, ou melhor, na carta eu tenho que lembrar das advertências do pastor Joaquim Gonçalves. Ele dizia assim: olha, você não pode chamar cartas de livro e livro de cartas. Por uma questão de ordem, até para você definir mais sobre onde está, né? Porque os livros estão mais no Velho Testamento. É o livro de Reis, livro de Isaías, livro de Gênesis. No Novo Testamento nós temos os 4 evangelhos, livro de Mateus, livro de João, e temos as cartas, né? Cartas de Paulo, cartas de Pedro, cartas de João, cartas de Tiago, e são cartas, né? Então aqui nós temos a carta de Paulo à igreja de Éfeso, que é aos Efésios. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século e contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau e, havendo feito tudo, ficar firmes. Graças a Deus. Então nós temos essa, é uma carta de completa versão sobre essa base, porque tudo tem que ter base. Se você for construir uma casa, você pode ter o melhor desenho dela, o desenho arquiteto, mas você tem que começar lá da base. Colocar as colunas, colocar as paredes, e você pode até viver só com a base. Há muitas famílias que começam a construir, sofrem um contratempo na vida, acaba o dinheiro, e elas passam para aquela construção ainda sem terminar, né? Às vezes só está ali as colunas, põe a laje em cima, o chão ainda é terra, mas eles passam para dentro daquela casa e vão viver ali até poder terminar. A base da construção está pronta. Nós podemos ter uma vida espiritual também sobre base, mas precisa de haver um acabamento. Como disse Paulo aos Colossenses, né? Porque o mesmo Senhor que começou em vós a boa obra, a aperfeiçoará até o dia. Deus, Ele tem tido esta paciência, né? Nós temos paciência e Deus também tem paciência de esperar até aquele dia sendo trabalhado esta construção, esta obra, esse aperfeiçoamento da igreja. Até aquele dia final. Nós, antes do rapto, talvez seja por pouco tempo, quase, né, já acontecendo o rapto, nós ainda vamos
arrumar algumas coisas, consertar algumas coisas e aperfeiçoar algumas coisas na nossa vida. Nós nunca estamos repletos, nunca estamos prontos, nunca já estamos autossuficientes, principalmente quando se trata de autossuficiência. Nós não estamos, ainda somos humanos, como dizem muitas pessoas, ainda somos humanos. Mas o que importa é a estrutura básica. Isso é o que importa. Hoje, eu, de manhã, estava lendo ali sobre Eli, o sacerdote. Ele foi muito bem no ministério dele de sacerdote, mas houve um tempo que ele se perverteu por causa dos filhos. Os filhos foram crescendo, ocupando lugar, a ponto de Deus dizer para ele que nunca a sua casa seria perdoada. Deus deu uma sentença sobre a casa de Eli. Se você olhar aquele ministério, ele era um ministério muito perfeito, muito bom, maravilhoso mesmo. Mas os filhos perverteram a casa, o ministério, a vida do pobre velho, já sentado em uma cadeira, muito gordo, sem poder quase andar. Mas os filhos perverteram a casa dele. E a espada de Deus nunca mais apartou-se dali. Então, nós ficamos analisando quantas pessoas se desviam, às vezes sofrem consequências terríveis por causa de família. É uma coisa muito difícil, muito difícil de se livrar. Não é fácil, nós entendemos que não é fácil. Porque quando um casal vem para a igreja, começa a frequentar a igreja, viver na igreja, e eles têm boa intenção, são eleitos, eles vão consertando a vida e colocando as coisas em ordem e vão aperfeiçoando. Quando já são da igreja, já nasceram, cresceram na igreja, a coisa é muito mais fácil, né? Muito melhor, porque você começou com uma base que não trouxe para você consequências. Porque há muitas pessoas que vêm para a igreja e elas são eleitas, vão no rápido, mas elas sofrem sequelas, elas sofrem problemas por causa de erros que cometeram na ignorância, coisas lá do passado. O irmão Branda puxou tanto o passado que ele chega a nos afirmar que você pode estar sofrendo na carne até enfermidades por problemas cometidos pela sua avó, lá na segunda geração atrás. Coisas cometidas pelos pais, pelos avós, e você sofre na carne aquilo. Parece que nós não temos nada a ver com isso, né? Mas tem, por causa da estrutura, a estrutura familiar. Então nós precisamos entender isto, que você precisa planejar, preparar a sua vida, criar uma estrutura, porque mesmo enfrentando os problemas que nós admitimos, nós não estamos crendo nem esperando, né? Crendo no sentido de buscar isto como fé. Nós não queremos, mas admitimos, por sermos humanos, de que pode acontecer coisas até desagradáveis no futuro.
É muito raro você ver um casal em desacordo, mesmo para o lado das coisas erradas. Geralmente os casais são unânimes. O irmão Branham disse que aonde está o Ananias está a Safira, falando no sentido da vida conjugal, do acordo, das decisões. Raramente uma mulher consegue dominar um homem para o lado do bem. Você sabe que para o lado do mal é tudo fácil. O irmão Branham disse que você não tem que ensinar uma criança a fazer coisas erradas. Você tem que ensinar eles a fazerem coisas certas. Mas erradas, eles já automaticamente vão crescendo e fazendo, e tendo, a tendência para fazer as coisas erradas. Você só tem que ensinar as coisas certas. Mombrana diz, você não tem que chegar para as pessoas e dizer, você não pode fazer isto. Você não pode fazer isto. Não, você tem que chegar e dizer, você deve fazer isto. É diferente, né? Você não pode é uma coisa, você deve é outra. Você deve fazer isso. Jesus sempre pregou o Evangelho e sempre orientou o povo em como fazer e não propriamente em como deixar de fazer. Você não tem que chegar para as pessoas e dizer assim, olha, você tem que deixar de fumar. Você tem que deixar de beber, você tem que deixar de mentir. Não, você vai convencer a ele de aceitar Jesus, de buscar o batismo com o Espírito Santo, o novo nascimento, porque o novo nascimento é a parte fundamental de tudo, irmãos. Se você convive com uma pessoa que não nasceu de novo, é a coisa mais asquerosa que tem. Pessoa que não nasceu de novo, ele tem os desejos da natureza herdada dos pais. Olha aí. Tem pessoa que está na mensagem, mas ele fala mesmo, se brincar comigo, eu mato. Eu mando para o inferno. Quer dizer, essa pessoa nunca nasceu de novo. Ela está vindo com a natureza de alguém lá da família, que foi um assassino, que matava, que matou, que brigava, e aquilo levanta dentro dele, porque essas coisas é como uma célula que se desenvolve. É uma célula. Você não pode nem pensar que ele está endemoniado. Não, às vezes ele não está endemoniado, mas ele está ele está se manifestando uma natureza humana nele. Quando nasce de novo, ele perde aquilo. Ele esquece aquilo. Em vez de odiar, ele passa a amar. Em vez de não gostar das pessoas, ele passa a amar as pessoas. Pessoa que nasce de novo e enche do Espírito Santo, ele passa a amar as pessoas em erros. Em erros, porque amar aqueles que te amam, que dão a vida por você, é a coisa mais fácil que tem. Não precisa fazer força não, né? Mas amar aqueles que te aborrecem, são errados, pessoas erradas, né? Vocês sabem o quanto isso é abrangente. Pessoas erradas. Na família sempre tem aquela pessoa errada. É aquela pessoa que não dá certo no casamento, é aquela pessoa que tem tendência para usos de drogas e outras coisas. Drogas não é só maconha, a cachaça, o cigarro, tudo são drogas, né? Então a pessoa tem aquela tendência e você continua amando aquela pessoa mesmo não se envolvendo com ela.
Então isso é estrutura. Agora, quantas mulheres têm sido mulheres, como que nós daríamos a qualidade a estas mulheres, né? De vergaduras, mulheres de aço, mulheres reveladas, mulheres santas, que pegam o marido, elas às vezes até têm consciência daquilo, um marido que não tem muito firmeza, você generaliza isso aí, muita firmeza na vida, muita firmeza, às vezes nem na fé. E aquela mulher com jeito, sem estar se apostatando do seu posto de dever, aliás, até mais firme, né, do posto de dever. Ela consegue mudar aquele homem, a cabeça dele, e ajudar, e animar, e aquela família vira uma bênção depois. Tem sucesso, são bem sucedidos na vida financeira, na vida familiar e na vida cristã. Então isso é estrutura. É estrutura. Agora, quando uma mulher não tem essa estrutura, e pelo contrário, ela não consegue, aliás, aquele marido não consegue segurar aquela família. Nós vamos continuar aqui no parágrafo 48 da mensagem Revestivos de toda a armadura de Deus. A partir do parágrafo 48. Mombrana nos traz aqui um ensinamento sobre os gigantes. Ele estava falando aqui atrás sobre os gigantes de Gênesis 6, que era gigante físico, né? Lá de Gênesis 6. Mas agora aqui ele fala do gigante intelectual. Às vezes a pessoa é pequenininho. Me falaram, eu nunca vi nem foto de Rui Barbosa, mas disse que era um baixinho, né? E ele, no entanto, tinha, até hoje ainda, considerado como um dos homens mais sábios do Brasil, como ser humano, né? como brasileiro que foi. Ele foi um grande gigante intelectual, um grande filósofo, um grande homem intelectual. É claro que isso não pode ser tomado para o lado da fé, mas o cristão, ele estuda, ele aprende, ele ensina muitas coisas que são lá de fora, são dos estudiosos intelectuais, porque ele aproveita aquele lado bom. Ele não pode se envolver, né? Ele não pode substituir a fé por aquilo, mas ele, na hora certa, no momento exato, sabe aproveitar os bons ensinamentos e até bons exemplos de pessoas lá de fora no tocante à vida humana. Vida humana compreende família, compreende vida financeira, compreende saúde e essas coisas todas, não é? Agora, mas hoje, no tempo de Noé, eles tinham aqueles enormes gigantes. E hoje eles têm estes grandes gigantes intelectuais na terra também. E esses gigantes aqui, irmão, não é só científicos, não, eles são também religiosos. Como tinha Anás, como tinha Caifás, eles eram sumos sacerdotes. Quer dizer, eram superiores aos sacerdotes, né? Eles foi considerado grandes intelectuais. E Paulo foi discípulo de Anás. Anás ou Caifás? Gamaliel, isso, irmão. Obrigado. O fato de eu ter tido a dúvida é porque a mente lembrou que não era, né? Então, Gamaliel, e ele era também um grande homem intelectual, o Gamaliel, grande homem intelectual. Mas Paulo não ficou preso à doutrina, somente aos ensinamentos.
principalmente a doutrina, né? Paulo não ficou, porque Deus tratou com ele, Deus cuidou dele pela eleição que ele tinha, e ele então tomou outro rumo no sentido da vida espiritual. Mas ele aprendeu com Gamaliel. Ele aprendeu. E Paulo, ele era formado em duas áreas: lei do direito e a teologia. No tempo de Noé, eles tinham aqueles enormes gigantes, e hoje eles têm estes grandes gigantes intelectuais na terra também. Isto é certo, e eu odeio dizer isto. Quando o irmão Branham disse eu odeio dizer, não é porque era uma coisa errada, suja, não, é porque ele sabia que aquilo chocava com as pessoas, feria as pessoas, por isso ele dizia, mesmo sendo a verdade, né? Por isso ele dizia, eu odeio dizer isto. Se há algum aqui, eu espero não te ferir, mas são espiões de Satanás novamente. Espiões. Nós já falamos aqui no início da mensagem sobre os espiões que as nações têm. Estados Unidos tem espiões na Alemanha, a Alemanha tem nos Estados Unidos, o Brasil tem lá nos Estados Unidos, os Estados Unidos tem aqui, inclusive na Amazônia, está cheio de espiões americanos e franceses e tudo, né? Estão lá fingindo até de missionários. Está ouvindo uma reportagem de um coronel falando sobre a Amazônia, como há um grande interesse das nações, e com muita razão, porque é uma riqueza que ainda, até hoje, com tanto aparelhos que nós temos, com tanto tecnologia, ainda não descobriram toda a riqueza que tem no Amazonas. É uma riqueza fora do sério. Ele fez uma crítica comparando estas coisas. Ele diz, nós compramos água no Brasil. Você vai no restaurante, senta à mesa, o garçom traz a água, 1 litro de água custa R$10. Você vai comprar 250 ml, né? Por R$2,50. E, no entanto, tem navios enchendo de água ali no Amazonas, próximo a Belém, com bilhões de litros de águas e levando sem pagar um centavo. Eles estão levando um minério que só existe no Brasil, de maior importância, inclusive, para a construção das turbinas de avião. Só o Brasil tem. E ele está sendo explorado, levado da maneira como eles dão conta de levar, né? E outras coisas mais, não falando já do ouro e o diamante, que eles estão levando também uma grande quantidade. E criando meios para uma futura invasão, porque será um motivo de guerra. Eu não diria, estou falando do que o coronel falou. Está no YouTube, eu tenho até o vídeo dele aqui. Então, será um motivo de guerras no futuro, a água doce. A água doce. E o Brasil tem, eles falam em 20%, 30% da água doce do mundo todo. Até a água está sendo cobiçada. Agora, imagina o diamante, o ouro e esses outros minérios que nós temos. E eles estão ali como espiões para explorar, para levar espiões. E os espiões de guerra, que são aqueles que vêm para saber que armas o país tem, para que quando eles tiverem que atacar aquele país ou
ou ser contra-atacar, que às vezes foi atacado por aquele país, então eles terão meios para superar aquele país em guerra. É dessa maneira que eles fazem. É se preparando com uma arma maior, porque em caso de ataque eles têm vantagem na guerra. E a vida espiritual, ela é a mesma coisa na igreja, na sua vida espiritual, no seu lar, na sua família. Há muitos espiões. Infelizmente, isso tem acontecido. São espiões de Satanás novamente. O quê? Claro, gigantes intelectuais se aproximam para provarem que todos os gritos e améns e ir ao altar e se dispersando por causa de seus pecados, que tudo isto é apenas emoção. Veja, este é o gigante científico. Vamos parar um pouco aqui, irmãos, nesta palavra emoção. Porque você tem que analisar os dois lados. Toda moeda tem dois lados. Você tem que analisar os dois lados. Essa prova científica contra a emoção, chamando de emoção, porque eles são pessoas, geralmente essas pessoas intelectuais, elas são formais. Elas não são espirituais, elas são formais. Por isso, eles buscam mais as igrejas formais. As igrejas formais, as tradicionais, chamadas tradicionais. Vocês podem ver que as pessoas que mais estudam, que mais frequentam estudos, ou ele é adventista, ou ele é batista, ou ele é presbiteriano, e mais outras igrejas conservadoras. Eles são pessoas que estudam e consideram que a emoção, ou melhor, que todo o movimento da igreja, como seja alegrar, receber o Espírito Santo, glorificar a Deus, tudo isto é emoção. E eles falam, né? Mas o profeta diz, se um bebê nasce e ele não chora, é porque ele está morto. É por isso que o médico vai lá e dá uns tapinhas nele, para ele chorar. Porque quando ele chora, ele reagiu, a vida entra nele. Porque a vida está ali fora, esperando ele nascer para entrar nele. Mombrand diz que é o espírito que aquele feto vai receber para ser um ser humano. Mas ele precisa chorar, porque se ele não chorar, ele está morto. Mombrand comparou isso como crente, quando vem para a palavra. Se ele não emociona com as coisas de Deus, é porque ele está morto. Ele não tem mais vida. Mas, por outro lado, você tem que entender também que a emoção não é tudo. Não é tudo. A emoção não é suficiente. Se nós não tivermos a palavra como base, como alicerce, você vai construir uma casa em cima de areia. E Jesus fez a comparação da casa da areia e da casa da rocha. A casa da areia, ela é tanto quanto a outra, na aparência. Mas na hora do vendaval, na hora da tempestade, é que você vai ver a diferença delas. Isso é o cristão, hein? Você olha para a igreja no começo de toda a igreja, todas as eras. No começo
é tudo igual, mas com o tempo vai mostrando quem está edificado na rocha e quem não está. São as tempestades, são os problemas, é que vão mostrar isto. Eu posso chegar aqui, pular e gritar e pregar 1 ano, 10 anos, 50 anos, eu posso, mas se eu não for uma casa edificada sobre a rocha, eu vou me encontrar no fim do caminho, derrotado, fracassado. Por quê? Porque eu só pude ir até onde eu pude ir. Ir ao altar e se dispersando por causa de seus pecados, que tudo isto é apenas emoção. Veja, isto é o gigante científico. Este é o gigante intelectual. Não existe tal coisa. Vão embora com os olhos secos. Irmão Branco diz, eu não creio em arrependimentos de olhos secos. Nunca. Isso aí nós temos tido essa experiência por 50 anos em escritório. O escritório, ele tem mais essa concentração. Pessoas que vão ali para tratar de consertar, mas ele vai para desabafar. Ele tem o escritório, ele tem o pastor como delegado. Aí eu vou lá no delegado e vou falar tudo que eu tenho contra aquela pessoa. Ele vai com a intenção de desabafar. E com a experiência nós já notamos logo. Só pela a maneira como a pessoa chega, como a pessoa fica, o comportamento dela é conhecido. É conhecido. Quando a pessoa está arrependida, vai lá para pedir perdão, para consertar a vida, querer colocar a sua vida em ordem, para tomar uma ceia dignamente, é diferente demais, irmãos. A pessoa chega, ela chega tão humilhada, tão reverente, tão respeitosa, e ela aceita o conselho, a orientação. A pessoa que vai ali pensando em arrogância, ela nunca aceita um conselho de ninguém. Não aceita. Se você começar a falar, irmã, a senhora vai ter que fazer isso, isso, isso. Ela logo fala, não, mas porque não é assim, pastor, porque não é assim. E vai embora e chega em casa e fala, o pastor falou, mas ele está errado, não é igual ele falou. Quer dizer, elas fazem diálogos até dentro do escritório, na rua, em casa, discorda e fala. Nós estamos numa escola dominical, né? Vamos devagar aqui e aprendendo essas coisas bem familiares. Este é o gigante intelectual. Não existe tal coisa. Vão embora com os olhos secos. E apenas dizem, bem, eu me unirei a esta igreja e que coisa. Bem, eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Satanás também crê. Eles até dizem por aí, né? Eu creio em Deus, Maria, eu creio em Deus demais. Não há nenhum indício de que ele seja salvo. Olha só, irmãos, nós estamos beliscando aqui numa coisa muito importante, hein? Não há indício. O fato da pessoa se emocionar, o fato da pessoa ter esse princípio, né, vamos dizer assim, de crer em Deus, de falar que crê em Deus, porque crer em Deus, irmão, só se mostra com resultado. Se você crê em Deus, você obedece a Deus. Quem não obedece à mensagem na íntegra, ele não crê em Deus. Ele não tem o Espírito Santo.
O anjo disse para o irmão Brana: batismo com Espírito Santo é fé genuína na palavra. Não é emoção, não é falar línguas estranhas. Agora, nós temos 50 anos pregando que o cristão não tem televisão em casa. O cristão não tem televisão em casa. O cristão não tem televisão em casa. Televisão no sentido de assistir. A desculpa da maioria desses crentes fracassados é jornal. Eu tenho que ver jornal, tenho que assistir jornal. Tem que ver o jornal. E vocês sabem o que é programas, não é? Programas hoje até de internet. Você vai ouvir uma mensagem maravilhosa, mas lá tem, dependendo da maneira como a pessoa colocou, o nosso aqui não tem, porque o irmão Pedro já colocou dentro do sistema, Goiânia não tem, propagandas durante a nossa transmissão, não temos. Mas você abre ali, logo vem primeiro anúncios. Se você quiser, por direito, você pode pular o anúncio. Mas vem anúncios. E Jornal Nacional tem parte mais importante da novela daquela noite. Está ali. É aquele suspeito, assim, bem mesmo, é aquela hora do agarra do casal. Passa ali para chamar a atenção e criar interesse nas pessoas. É um minutinho, é meio minutinho, né? Jornal Nacional faz um intervalo e papo, joga aquilo. Não tem jeito, irmãos. Vocês vão ver que as pessoas não ficam na mensagem. Não ficam. Hoje, amanhã, eles vão embora. E sai acusando, sai falando mal, sai maldizendo, e sai com toda a desculpa. Mas eles não ficam na mensagem. Quem não tirou televisão de casa, não ficam na mensagem. Deixa o tempo passar para vocês verem. Fica na mensagem, mas em ismos, né? Porque tem toda a oferta agora. Tem oferta. Meu Deus, se você quiser adorar diretamente Satanás, tem gente da mensagem para você congregar com eles e fazer isso. Adorar Satanás. Agora tem que ter discernimento. Dentro da própria mensagem. Não precisa ir para a Umbanda, Quimbanda, e nem das religiões da África, não. Olha só. O Brana falou aqui por mim, não é? Disse assim, olha, eu odeio dizer isto. Eu também odeio. Mas eu sei, irmãos, como pastor, eu sei o que passa com o povo. Eu sei o que está passando com o povo. Às vezes aqui não tem nenhum irmão que se envolve nisso, mas eu tenho que falar, porque espíritos pegam. Espíritos pegam. Tem espírito que ele é tão forte que em 5 minutos que você ouve, você pega aquele espírito. Bem, eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Satanás também crê. Não há nenhum indício de que ele seja salvo. Só porque a pessoa diz que crê. É necessário mais do que isto. É preciso de um novo nascimento. Isto é correto. Isto é certo. Então é necessário. Esse necessário aqui, irmãos, significa não tem como ser se não for assim.
Veja a palavra. É preciso um novo nascimento. Não apenas dizer aquilo. É necessário que aconteça algo aqui e te deixe diferente. Quem sabe disso é você. Você é que sabe. Você é que te conhece por dentro e sabe dos desejos que você tem tido. Você é que sabe. Porque a pessoa, tem a sua família, ele está em casa, tem uma esposa, tem seus filhinhos, mas ele está interessado em outras mulheres. Ele sabe daquele desejo dele, ele sabe, ninguém mais. Ele está interessado em largar a igreja e entrar em algumas áreas que a igreja não entra, né? Como, por exemplo, a política. E tenha cuidado com hipócritas. Porque os hipócritas, eles dizem contra uma coisa e faz aquilo. O hipócrita, assim, ele odeia a política. Mas quando tem uma eleição lá na cidade dele, ele pula em cima do caminhão e sai gritando na rua. Defendendo aquele candidato, pulando em cima disso, daquilo, e gritando, e batendo palmas, e tudo. Mas quando você vai conversar com ele, eu odeio o político. Tem pinguço que odeia alcoólatra. Tem pinguço que quando ele vê uma pessoa bêbada ali, sai depressa para o outro lado. Os loucos não se ajuntam. Você chega numa pessoa demente e fala assim, o João ali, o Pedro ali, o Zé ali, que é um demente, quer conversar com você. Ele fala, não gosto de doido, não gosto de doido, não, e sai depressa, vai embora. Está vendo o que é o ser humano? Ele não gosta. É claro, ele quer conversar com uma pessoa normal, uma pessoa que vai conversar com ele, sorrir com ele, brincar com ele, dar dinheiro para ele e falar que, né, fazer certos elogios à pessoa dele, aí ele fica feliz. Porque o louco é assim, ele é franco, né? Ele não vai fazer carinho, não vai dar dinheiro, não vai falar nada bem, ele vai ser franco com o outro lá e eles não se dão. É necessário mais do que isto, é preciso de alguma coisa que deixa diferente. Mudei, a minha vida mudou. Irmãos, quem não sabe disso? Só quem não experimentou. Você está morrendo de sede? A boca está até amarga. Aí você pega um copo de água fresquinho, num copo bem limpinho de alumínio, 300 ml de água, e você vira na boca e bebe, mata a sede. Você sabe que matou a sede. Se chegar alguém logo ali, num piscar de olhos, com outra água e dizer assim, ô fulano, vim trazer água para você. Você estava com tanta sede aquela hora lá, eu descobri, eu vi. Você estava até espumando a boca de sede, e eu vim trazer água para você. Você vai dizer assim, não, eu te agradeço muito, muito mesmo, mas eu já matei a minha sede. Terminei de tomar a água agora. Irmão, se pode tomar uma coisa como exemplo, é isso aí. Você sabe que você mudou. Você tinha certas tendências, certos desejos, certas coisas, e aquilo desaparece de sua vida. Desaparece automaticamente. Pode aumentar a beleza da mulher, a mulher pode andar mais nua do que está andando na rua, elas podem fazer o que quiserem, mas o homem que tem o Espírito Santo, ele às vezes nem percebe, ele não está ligado naquilo. E a mesma coisa a mulher. Mulher, quando ela está ligada, ela é esperta, né? Eles falam espertas. Elas percebem tudo, eu não vou nem entrar nisso.
nesse assunto, não, vamos deixar isso para lá. E quão felizes estamos nesta noite por ter isto. Quantos estão felizes por terem um novo nascimento? Vocês estão felizes também? Graças a Deus, né? Porque vocês conhecem e sabem que vocês nasceram de novo. Oh, estou tão feliz! Vamos dar um pequeno passo. Eu digo muitas coisas, exatamente como qualquer outro homem. Agora, se o irmão Brana reconheceu que ele falava coisa que era até humana, quanto mais eu, hein? Você sabe, eu fico todo confuso e tudo mais, mas de vez em quando o Senhor me dá algo que leio na sua palavra, e sempre aquilo, porque aquilo é perfeito. Mas às vezes ele me permite dizer algo, você sabe, isto soa muito bem para mim. E ele me deixa dizer algo, ou melhor, me deixou dizer algo outro dia, e isto simplesmente me ajudou muito. Oh, que coisa! Isto quase soa profundo. Se não fosse religioso dizer isto, ou incorreto dizê-lo. O irmão Brana está falando exatamente do que nós estamos convivendo aqui na escola dominical, né? Porque a escola dominical, eu gostaria assim, só de pegar a mensagem do irmão Brana e ler ela todinha, até o fim. Não acrescentar nada, né? Mas a escola dominical é isso mesmo, você tem que pegar e entrar e ampliar estas coisas, né? Isso pode até ser bom, mas, por outro lado, também nos põe em luta, porque a gente chega em casa, vai refletir aquilo, e pensa, meu Deus, por que eu falei aquilo na igreja? Será que eu não feri um irmão, não? Será que não feri uma irmã? Irmão Brana chegava a passar a noite chorando por causa disto. Olha só, quando ele falava uma coisa na igreja, que ele entendia que ele tinha ferido irmãos com aquilo, ele chorava a noite inteira em casa. Eu lhes direi o que era isto. Eu estava pensando a respeito da nossa garantia, como sabemos. Existem tantas coisas diferentes. Como você sabe que você está certo. Olha só, vou repetir aqui a expressão. Existem tantas coisas diferentes. Como você sabe que você está certo? Tantas religiões no mundo e coisas. Veja, porque as religiões hoje, irmão, não nos preocupam mais. Nós já saímos desse sistema de religião há muito tempo. Agora, a nossa guerra na mensagem hoje é com respeito aos ismos, às distorções, a pastores que saíram, a pastores que voltaram, a pastores que ficaram, a pastores que deixaram. Porque nós ficamos envolvidos nisso e não precisávamos. Não precisávamos. Você não precisa se envolver em partido. Não envolva nos partidos, não. Tem irmãos, até da minha família, que pensam que eu sou um político, porque eu defendo um lado, sou contra um lado e a favor do outro. Mas não é partidariamente. Não é partidariamente. Eu sou contra um sistema político. Quer dizer, sou contra sim. Não apoio, não concordo, mas o que sou eu? Eu sou contra um homem que quer estabelecer, por lei, aborto no Brasil. Eu sou contra um homem que quer estabelecer nas escolas kit gays.
que quer colocar nas escolas ideologia de gênero. Você sabe o que é ideologia de gênero? É considerar que todos são iguais, não tem homem nem mulher. Ideologia de gênero. Eu sou contra isto. Eu sou contra a perseguição da igreja. Eu sou contra eles pegarem um pastor e metralhar ele na praça pública, como acontece na Cuba, país comunista. Eu sou contra isto. Já não falando o outro lado da economia, que desastre está acontecendo em outros países aqui, vizinho nosso. Você ganha um salário na Venezuela, dá para você comprar só 2 cartelas de ovo. O que você vai fazer com isso? Agora, o pastor não tem que entrar, mas o pastor tem que orientar a igreja nessas coisas. Agora, fazer o que deve ser feito, administrar, construir rodovias aqui no nosso país, né? Porque lá fora construíram muito, mas não nos interessa. Construir rodovias, levar água para os sedentos do Nordeste, 40 anos esperando por aquilo. Agora tem água lá e eles pulam no meio daquela água e rola para lá e rola para cá, e planta e colhe, que alegria! O cristão, será que é contra isso, irmãos? Um dinheiro que já há 40 anos poderia ter sido feito e não fez. Uma ferrovia que era o sonho de muita gente há anos, hoje ela está passando aqui na nossa porta. É nisso aí que nós temos que analisar. Tirar esse demônio, se tem esse demônio em mim, expulse ele por mim. E eu também expulso em nome de Jesus. Demônio de política. Eu já fui convidado para ser candidato a prefeito em 2 cidades que eu ganharia tranquilo, porque não tinha outro. Eu falei, não, por favor, nem me fale isso. Não tive interesse, agora eu vou ficar batendo em lata por causa de quem eu não tenho nada a ver com eles? O pastor Joaquim Gonçalves, ele orientou muito a igreja. Ele falou sobre estas coisas quantas vezes em plenário nós estudamos isso, com pastores até cultos. Porque nós temos pastores cultos, nós temos médico no plenário, nós temos advogados, muitos advogados, nós temos pessoas formadas em muitas outras áreas, professores de universidades, nós temos muitas outras áreas de pastores bem orientados, bem informados, que sabe tudo sobre a história do mundo. É por isso que nós estudamos essas coisas e chegamos a conclusões. Mas de vez em quando o Senhor me dá algo que eu gosto bastante disto. Se eu pular aqui, você me ajuda. E você sabe, lendo cada vez que isso, melhor que leia a sua palavra, é sempre aquilo. Eu disse, seria bom se a gente ficar só lendo, né? Porque aquilo é perfeito, mas às vezes ele me permite dizer algo. Você sabe, isto soa muito bem para mim. E ele me deixou dizer algo outro dia. Isto simplesmente me ajudou muito. Oh, que coisa! Isso quase soa profundo. Se não fosse irreligioso dizer isto, ou incorreto dizê-lo. Às vezes nós temos que obedecer até ética. Não é só a Bíblia aqui, ó, no pé da letra, não. Às vezes nós temos que obedecer até ética. Porque sair fora da ética é irreligioso. Enquanto a ética vai com a palavra, né?
Eu lhes direi o que era isto. Eu estava pensando a respeito da nossa garantia. Como sabemos, existem tantas coisas diferentes, como você sabe que você está certo. E aí? Tantas religiões no mundo e coisas. Veja, certa vez Israel estava lá embaixo no Egito, e como povo de Deus, eles ficaram ali embaixo por centenas de anos. Foram 4 centenas, né? E eles eram escravos, guiados para qualquer lado. E o inimigo saía e havia um cesto cheio de pão velho, mofado, que eram arremessados. Pegava aquele cesto de pão velho, bolorento, e jogava lá no meio deles. Como se você jogasse espiga de milho dentro do chiqueiro cheio de porco, né? E eles tinham que comer aquilo ou morreriam. Agora, esse povo, irmão, ainda teve coragem de chegar lá na frente, lá quando Deus estava dando água da rocha, dando pão dos céus para eles. Eles ainda tinham coragem de murmurar e falar: nos tirasse de lá, lá nós tínhamos panelas cheias de carne. Capaz que eles comiam a panela cheia de carne, era uma vez por mês ou por ano, mas quando quer murmurar, fala, é assim mesmo, né? Cheio de feijoada, porque a feijoada surgiu, foi lá na senzala dos escravos. Vocês sabem disso, sabem, irmã Divina? Os donos, os chefes, os donos das fazendas ali, os ricos, eles matavam um capado, tiravam a banha para eles, a carne boa, o lombo para assar, e a orelha, focinho e papada, mandava lá para a senzala para os escravos comer. E eles começaram a cozinhar aquilo no feijão, e aquilo foi ficando gostoso. E hoje é um prato bom demais, não é? Mas antes era isso. Agora, Israel comendo pão bolorento dentro, jogado para eles ali numa cesta. Mas eles murmuraram. Não havia nada que eles pudessem fazer a respeito daquilo. Nada quando queriam matar seus filhos. Se fosse só comer o pão bolorento, em paz, estaria bem. Mas olha aqui o que acontecia. Matar seus filhos. E eles simplesmente os matavam. E isto é tudo. Que coisa horrível era aquela. Olha só. Agora saltei aqui um dos piores aqui, olha. E suas filhas mais jovens eram desonradas. Olha o objeto que era Israel ali. Matava os filhos para não render a raça, porque já estava virando uma nação. Esse espírito, ele é desde lá, né? De querer controlar as nações. E matava os filhos, desonrava as jovens e davam para eles pães bolorentos. Depois, lá debaixo da coluna de fogo, tendo tudo que eles tinham, ainda murmuravam. E quando queriam matar seus filhos, eles simplesmente os matavam. Isto é tudo. Que coisa horrível era aquela. Então, descendo através do deserto, veio um profeta com uma coluna de fogo. Eles disseram que o seguiam. Ele estava vindo para lhes trazer uma mensagem que existe uma terra que Deus a preparou para vocês. Agora você joga isso aqui no espiritual.
E eles ouviram aquele profeta. Vamos analisando isso aqui, irmãos, pedacinho por pedacinho. Essa promessa que Deus fez para Israel foi só depois de Moisés? Não, Deus fez essa promessa, foi a Abraão, o pai deles lá atrás. Abraão passou ali naquela terra, acampou naquela terra e depois seguiu em frente. E Deus disse assim, ó, essa terra aqui, Abraão, é da sua semente. Não tinha nascido nem o primeiro filho de Abraão. Da promessa, né? Tinha nascido só o Ismael. Deus havia dado a promessa. Aí chega esse profeta falando para eles: Deus vos deu uma terra. Vocês têm uma promessa de uma terra. Quando eles dizem que o profeta desta era não é profeta, porque o batismo em nome de Jesus já está na Bíblia, mas se não fosse o profeta desta era, nós estaríamos aqui todos batizados nos títulos de Pai, Filho e Espírito Santo. Está na Bíblia a ceia do Senhor, pão sem fermento, vinho, não é suco, não é kisuke. Eu acho que o kisuke saiu do mercado, né? Acabou aquele chacezinho que vinha assim, você derramava no copo e bebia kisuke. Eles deram muita ceia daquilo para o povo, muita ceia com aquele kisuke de uva, aquele kisuke roxinho. Eles colocavam no copo e davam para o povo na ceia do Senhor. O pão vinha da padaria. Cadê o lava-pés? João 13. Nada disso víamos. Veio o profeta e põe em ordem estas coisas que Paulo já havia estabelecido em 1 Coríntios 11. Ceia do Senhor com vinho. A Bíblia disse que Melquisedeque deu pão e vinho para Abraão na ceia, como sacerdote. E a Bíblia nunca mudou de vinho para suco nem kisuke. Paulo mandou que bebesse do cálice, né? Então já estava dito, Deus já tinha falado para Abraão. Mas se Moisés não chega lá, irmão, aquele povo era escravo até hoje. Claro que você vai discordar, porque você vai dizer que o tempo mudaria as coisas. Mas no sentido espiritual eles seriam, até hoje. Até hoje. Deus podia levantar João Batista como levantou. Deus podia levantar Paulo como levantou para as eras da igreja. Mas aquele povo não estaria engrenados. E se eles não estariam engrenados, nós também não. Deus falharia na sua engrenagem. Tinha que descer lá um Moisés com aquela unção para dizer assim, é agora, vamos sair. E se não me obedecerem aqui, vocês vão perecer juntamente com os egípcios. E ele estabeleceu o quê? Ele estabeleceu matar o cordeiro, comerem a carne à meia-noite, com ervas amargosas, e colocar o sangue na porta, enquanto comiam, para o anjo não entrar ali, e depois saírem dali à meia-noite. Deus tem maneiras que Ele não abre mão. Deus tem a sua forma de agir. Ele não muda isto.
Olha só, irmãos. Este grande guerreiro, você sabe o que ele fez? Como? Não ouvi. Aí em cima, né? Saindo do Egito, eles seguiram através da mão de Deus. Eles chegaram a um lugar chamado Cades Barneia. Cades Barneia já foi o último ponto, irmãos. Cades Barneia foi o trono do julgamento. O grande trono do julgamento. Certa vez, no mundo que estou dizendo, e ali eles tinham no meio deles, um grande guerreiro chamado Josué. Porque lá em Cades Barneia trocou de pastor, né? E eu creio que significa Jeová Salvador. Ou Jeová Salvador. Josué. Josué significa Jeová Salvador. Esse grande guerreiro, você sabe o que ele fez? Ele queria mostrar aos filhos que aquele lugar, nenhum deles nunca havia ido ali. Eles realmente não sabiam que aquela terra estava ali. Eles apenas criam naquilo. É isto, é isto, é isto, é isto. Irmão Branham diz, você não pode dizer, isto é isto. O grande mal da interpretação é dizer, isto é isto. Esse é o grande mal da interpretação, porque você pode pegar a Bíblia aqui. Eu converso com algum irmão denominacional, com todo respeito, a gente sabe da condição deles, né? Aí ele pega e cita assim a Bíblia, né? Ah, isto é isto. Está aqui, está aqui escrito aqui. Está bem, irmão. Deus te abençoe. Você não vai discutir com eles. Não vai discutir com eles, não, porque você vai criar só problema. Só problema. Então, não queira discutir. Eu estou num ponto, irmãos, no ponto assim, numa convicção, eu estou de uma maneira que eu não discuto nem a mensagem com ninguém. Se uma pessoa chega para mim, eu tenho encontrado muita gente assim, boa, pessoas fáceis de você trabalhar com elas. Muitas pessoas. Essa semana eu fiz amizade, aliás, já tem uns 2 ou 3 anos que esse moço chegou lá na agência bancária de Fazenda Nova, e eu vi que ele tinha um jeitinho de um denominacional. Mas eu fui conversando com ele, quando eu falei sobre o ministério, eu disse que eu tinha passado por Belém, por Altamira. Ele ficou tão feliz porque ele é de Belém, ele morou naquela região. Por último, eu disse para ele, se você não se importar, eu passo o link dos cultos para você, que eu faça a transmissão direta. Ele ficou por entender o que era transmissão de internet e tal, mas é um culto, né? Uma pessoa que trabalha com sistema de banco. Então, ele entendeu logo. Aí ele diz assim, mande para mim, eu quero assistir os cultos com o senhor. Por quê? Porque quando eu falei assim, eu sou pastor do Tabernáculo da Fé, ele abriu um sorriso e falou assim, eu assisti muito Joaquim Gonçalves pelo rádio. Aí ele contou a história dele, ficava confinado em uma região de estudo dele e tal. Aí ele disse, eu ouvia Joaquim Gonçalves. Falei, então ficou fácil, né? Porque você já sabe o que é a mensagem. Vou passar para ele hoje à noite o link. É o nosso gerente de carteira lá em Fazenda Nova. Então você tem jeito de trabalhar com esse tipo de pessoa. Você tem jeito. Mas quando ele bate de frente, defendendo uma denominação, politicamente, você não tem como trabalhar com aquela pessoa. Porque ele já tem uma opinião formada.
E quando a pessoa tem uma opinião formada, é difícil de você tirar aquilo dele. A pessoa, quando ele não tem opinião formada, ele aceita diálogo, ele aceita uma ajuda. É a mesma coisa aqueles que estão indo para esses sistemas que nós chamamos de ismos. Entrou para lá, deixa eles, não mexa. Eles já estão com suas opiniões formadas. E agora vocês têm que entender a hora que nós estamos vivendo. Entenda a Bíblia, irmão. Jesus disse: 2 estariam no campo. Um seria tomado e o outro deixado. 2 estariam na cama. Na cama. Quem é que fica de 2 na cama? É o marido e a mulher. É esposo e esposa. No campo são trabalhadores, colegas de trabalhos. Porque esse campo aqui não é só colher soja, não. Esse campo aqui, a oficina mecânica, tem 2 mecânicos ali, um pode ser tomado, o outro ser deixado. E é um sentido amplo, muito amplo dentro disso aí, de ser tomado e deixado o outro. Mas vocês têm que entender que o rapto, ele não é só a hora de Jesus descer e o povo subir. O rapto, ele está acontecendo já há dias e ele vai só aproximando essa hora. Muitos estão na mesma cama e já deixaram um ao outro. Muitos foram criados na mensagem, marido e mulher. Hoje a mulher está dentro de um ismo, falando, defendendo, brigando e correndo e falando, e o marido está caladinho no outro lugar. Dentro da própria mensagem. É 2 que estavam na cama, um foi tomado, o outro foi deixado. É 2 que estão no campo, 2 pastores que estão no campo da mensagem. Um foi tomado e o outro foi deixado. Estas coisas estão acontecendo, irmãos. Você não pode restringir essa escritura de Jesus só à hora do rapto. Porque a hora do rapto não vai acontecer sem uma prévia. A hora do rapto, aquela hora que dura enquanto você pisca o olho. Olha só, a Bíblia diz que é um piscar de olhos. Quanto tempo leva para piscar os olhos? Este será o rapto. Mas ele é antecedido pelo alarido e pela voz do arcanjo, que é a ressurreição. Mesmo depois da ressurreição acontecer, ainda haverá um tempo na terra, menos de 40 e mais de 30. Sem dúvida. Então, quando Josué se aproximou, então eles vieram, e a palavra do Senhor veio àquele profeta, e ele a trouxe a eles e disse: há uma terra que mana leite e mel, onde vocês podem ter suas próprias fazendas, criarem seus filhos e alimentá-los, e viver em paz. Que promessa! Para escravos virarem proprietários das suas próprias fazendas e viver em paz. Então, quando Josué se aproximou ali do julgamento, Cades Barneia, não é? Da grande Cades Barneia, e todos nós conhecemos a história. Foi ali onde Israel teve o seu julgamento também. Então, quando Josué atravessou o Jordão em direção à terra prometida e voltou com a evidência de que a terra era real, essa evidência aqui, irmãos, você tem que levar para o lado espiritual.
quem entrou na mensagem e recebeu a evidência, que é o batismo com o Espírito Santo, não tem incrédulos que mudam isso dele mais. Porque o maior problema de Israel não foi o Datã, o Coré e o Abirão lá no deserto. Aquilo ali, Deus abriu a terra, Deus teria eliminados todos se Moisés afastasse dali. Deus teria começado tudo de novo com Moisés. Não foi só isso, mas esta situação que Moisés, melhor, que Josué enfrentou lá em Cádiz Barneia, foi a pior. Foi a pior, porque 8 companheiros do ministério, 8 homens escolhidos, foram lá e trouxeram só mensagem negativa. E aquele povo alvoroçou, eles ficaram alvoroçados. E queriam voltar de qualquer maneira. Eles não tiveram coragem de entrar na terra. E Josué teve que subir num caixote. O profeta disse que ele era baixinho. Subiu num caixote e começou a gritar com o povo. Eu não sei se tinha microfone naquele tempo, se tinha alto-falante. Era mais de 2 milhões de pessoas. Mas ele subiu num caixote e gritava: irmãos, nós somos mais do que capazes. Há uma promessa para nós, irmãos. Ali era o julgamento. E ele gritando com aquele povo, e os outros 8 pastores no meio do povo, dizendo: não vai na conversa dele não, não vai na conversa dele não, nós fomos lá, nós também vimos, lá tem gigante lá, que dá 2 homens, o dedo dele é 25 centímetros, lá tem gigantes lá, que você olha para eles assim, eles te pegam na ponta do cabelo assim, te joga para cima, você não vale nada para eles. E aí nós vamos entrar lá só para morrer, nossos filhos morrerem, e é melhor voltarmos. Pelo menos é um dia a mais de vida, é uma semana a mais de vida aí pelo deserto afora voltando, do que entrar lá hoje e morrer hoje. Quando a pessoa quer ser pessimista, irmãos, tem muito jeito. Tem muito jeito. Em direção à terra prometida, e voltou com a evidência de que a terra era real. Ele tinha uvas que eles podiam provar. Provar, você provou. Paulo usou essa expressão: você provou do dom celestial. Você provou da mensagem. Quem é que vai tirar a mensagem de mim? Quem é que vai tirar a mensagem de você? Pode usar o que quiserem. Ora, elas eram tão grandes que para carregá-las em seus ombros precisava de 2 homens para carregar um cacho de uva. Hoje você pode pegar o cacho maior aqui, que tiver aqui no Brasil, o Esdras, 5 aninhos, carrega. E lá precisavam de 2 homens, por um pau assim, amarrar o cacho de uva naquele pau, punha no ombro daqui e no ombro do outro. Olha, se for 2 homens fortes, como eram, dá para colocar uns 80 quilos em cada ombro, não dá? Não, talvez seja até difícil de levantar, mas eu já carreguei muito peso assim de 80 quilos. Eu já peguei saco de feijão assim no chão, claro, hoje não pego mais nada, né? Mas pegava um saco de feijão de 80 quilos e jogava nas costas, ia por lá no carro de boi. Muita gente tem essa força e até mais do que isto. Aí eles usavam o ombro, colocavam um pau aqui, um cacho de uva. Não apenas, deixa eu voltar um pouquinho atrás. E então outro grande guerreiro desceu. Ele era o rei de todos eles, chamado... Ainda saltei aqui? Eu estou saltando mais do que o quê, hein?
E então as pessoas atravessaram e elas construíram as suas casas. Ah, está certo. Eles tiveram a sua própria nação. Eles viveram em paz. A mão de Deus estava sobre eles e os abençoou. E lhes concedeu homens poderosos. E ao pensar, mas após algum tempo, quando ficaram velhos, eles finalmente desceram e morreram. E eles morreram. Parece que acaba os heróis, né? E a primeira coisa, você sabe, os arredores da colina começaram a ficar cheios de sepulturas. Túmulos de homens justos, os profetas e os sábios e reis, e os homens justos. E os homens justos virou sepultura. Ô irmãos, pode pôr a sepultura aí do Mombrana? Virou sepultura. Sepultura de Paulo, de Irineu, de Martim, de Columba, de Wesley, Lutero, Wesley, e agora do profeta desta era, ministros que levantaram esta obra aqui no Brasil, lá nos Estados Unidos, na África, na Alemanha, chegando ao fim. Parece que acabou os heróis. Mas não é que acabou os heróis, irmãos. É que Deus mudou as coisas. O tempo mudou as coisas. Nós temos tantos jovens bons pregadores hoje, mas eles querem uma igreja prontinha, porque eles não conseguem ganhar almas, talvez nenhuma alma na vida. São heróis sem medalhas. A verdade é esta. São heróis sem medalhas. Mas aquele Febrônio, aquele Manuel Pontes, aquele Iraci Pedro Antônio, aquele Joaquim Vieira, ali em Bulhões, aquele Bonifácio ali em Fazenda Nova, aquele Juraci Cardoso, que já aposentou agora há pouco, aqueles homens que levavam a mensagem dia e noite, viajando, enfrentando chuva, temporal, lama, barro, dormindo em qualquer lugar, para levantar esta obra no Brasil, eles já foram. Agora só existem sepulturas. Só existem sepulturas. Vamos voltar à obra do Brasil para zero, zerar tudo. Zerar tudo. Vamos tirar todos os crentes da mensagem, vamos tirar as igrejas, vamos tirar todos os ministérios do Brasil, e certos pastores vão começar tudo. Meu Deus, eu fico achando até graça. Vão começar tudo. Eles não vão conseguir, irmãos, abrir nenhum trabalho no Brasil. Nenhum trabalho do Brasil. É claro, você vai dizer, não, irmão, é porque ali eram sementes eleitas, chegou o tempo delas virem, vieram porque eram eleitas. Eu concordo com você. Eram sementes que estavam sendo plantadas com vida em bom solo e nasceram, é claro. Mas a obra do Brasil, se dependesse do missionário Russell Martins, um homem que eu tive tanta afinidade por ele foi quem me consagrou ao ministério, viajei com ele durante uma semana e pouco, muito amável,
Mas se dependesse dele, irmãos, só tinha umas 3 pessoas na mensagem lá em Campinas e mais nada, mais nada. Então veja só, vou voltar aqui, hein? Estou terminando, já estou terminando, só mais esse parágrafo, para nós concluirmos. É evidência que a terra era real. E então as pessoas atravessaram e elas construíram as suas casas, eles tiveram a sua própria nação, eles viveram em paz, a mão de Deus estava sobre eles e os abençoou e lhes concedeu homens poderosos. Homens poderosos. O irmão Branham gritou lá nos Estados Unidos: aonde está um Abraham Lincoln? Aonde está o Washington Alves? Homens que lutaram para expulsar os inimigos, passaram noites no gelo, ajoelhados, lutando para criar aquela nação. Aonde está eles? Para um Biden hoje, que não faz nada mais, né? Pegou a maior potência do mundo, com riquezas e tudo, e não consegue fazer nada. Olha aí, irmãos, consegue fazer nada. Aonde está? Aí você perguntaria por um Juscelino. A esquerda vem e fala assim: ele endividou o país. Ele endividou o país, mas ele não roubou nada. Deixou tudo ali em Brasília, a cidade mais bonita do mundo. Brasília. Aonde estão aqueles militares? Prendeu muita gente, bateu em muita gente, mas eu tenho saudade do Castelo Branco. Queria ele hoje aqui no Brasil. Eu tenho saudade daqueles homens lá do passado, até João Figueiredo. Eles foram embora, irmãos. Eles foram embora. Não vamos continuar nesse assunto. Vamos encerrar aqui. Deus abençoe nossos irmãos por toda parte, assistindo conosco. E Deus abençoe vocês que assistirem também pela internet, YouTube. Deus ajude vocês a entender essa hora que nós estamos vivendo. Nós estaremos aqui à noite, se Deus permitir, trazendo mais uma mensagem para os nossos irmãos. E nosso objetivo nesta mensagem, irmãos, falo com toda sinceridade, é ajudar vocês, é dar a vocês uma palavra de ânimo, de coragem. Eu nunca na minha vida, jamais eu faria isto, ser uma pedra de tropeço para ninguém. Meu desejo é construir a fé, construir a família, povo da mensagem. Nós agradecemos pelo o acompanhamento, né, dos irmãos aí que estão conosco. O irmão Delavi e família em Três Flechas, lá no Mato Grosso. O irmão José Antônio e família em Cachoeira. O irmão Tarsos Leonan em Iporá. O irmão Emi Alves em Cachoeira. O irmão Juversine Aparecida em Diorama. Deus abençoe todos vocês. E há algumas pessoas mais que não comunicaram, mas eu sei de muitos que estão também nos acompanhando. Deus abençoe todos vocês até a noite, Deus permitindo. Vão com Deus. Quando me sinto fraco, não tenho
basta a mim. Na vida de alguém no céu também, sua graça me basta a mim. Quando a tempestade vem contra mim feroz, nas trevas navegando com minha embarcação, Cristo Jesus me anima, ouço a sua voz, eis que estou contigo, porque temer então, sua graça me basta a mim, sua graça me basta a mim. Na vida de alguém no céu também, sua graça me basta a mim. Atinge os dardos do inimigo audaz, que busca com astúcia a vida me tirar. Eu clamo então a Cristo, meu Salvador verás, o qual me dá vitória. Sua graça me basta a mim, sua graça me basta a mim. Na vida de alguém no céu também, sua graça me basta a mim. Sua graça me basta a mim, sua graça me